Vai. A gente é o grupo Gabri. Eu zoei, né? Agora a gente vai fazer a apresentação sobre o grupo Somos. Os integrantes do grupo somos eu, Gabriela, o Gabriel, Isabela e Júlia. Ai, isso tem que mudar. Desculpa, gente. A gente vai apresentar sobre o grupo Soma. O grupo somos eu, a Júlia, o Gabriel. A gente vai apresentar sobre o grupo Soma. Os integrantes do grupo somos eu, o Gabriel, a Isabela e a Júlia. Então, o Grupo Soma é um grupo voltado para confecção, fabricação e comércio de vestuário e acessórios. As marcas deles incluem Animale, Farm, NV, entre outras. É uma empresa de capital aberto que teve seu IPO em 2020. Uma característica das empresas é que elas são de classes mais altas, classes A e B, e pouco penetradas no setor de varejo. A companhia administra e as marcas têm liberdade criativa. A maioria das marcas do grupo tem característica de ser de slow fashion. Então, esses são alguns fatores que influenciam o desempenho do grupo, esses são os fatores externos, que é a pandemia do Covid-19, o aumento do preço da matéria-prima em decorrência da paralisação devido à pandemia, a diminuição do poder de compra devido ao aumento da inflação e dos juros, a digitalização, a sazonalidade, que é a característica do comércio de roupas, e a dependência de venda de cartão de crédito. Aí esses são alguns fatores internos, que foi a aquisição da Hering, o aumento de franqueados por conta da estratégia de crescimento orgânico, o aumento de empréstimos, principalmente para manter as lojas abertas durante a pandemia, a gestão de estoque e a integração de canais omnichannel. Bom, aqui eu vou fazer a análise do balanço patrimonial. Pode passar o slide. Bom, nessa análise dos ativos, a gente pode focar em alguns mais relevantes, como as distribuições da análise vertical durante o tempo de 2018 até 2021 e a análise horizontal. Porém, para não tomar tanto tempo da apresentação, eu peço para que passe o slide para a gente fazer uma análise mais rápida. Bom, aqui vendo de 2019 para 2021, na análise horizontal, que é aquela que demonstra o quanto uma classe de ativo ou de qualquer parte da análise que a gente esteja fazendo cresceu, a gente pode notar alguns relevantes, como caixa equivalente de caixa, que de 2019 para 2021 cresceu 705%, o que é um crescimento muito alto devido ao IPO. A aquisição da Hering também, que gerou mais caixa na empresa, por mais que ela tenha pago para adquirir a Hering, obviamente. E um outro fator bem legal devido à Hering também, é no aumento do ativo não circulante pela classe do intangível, que aumentou 1.791%, e foi também devido à aquisição da Hering, e do imobilizado também, né? Porque a Hering, ela fabrica as próprias roupas, ela tem muitas lojas, então tudo isso hoje em dia faz parte do Grupo Soma. E do ativo realizável a longo prazo também aumentou muito devido a essa aquisição e ao IPO para aumentar as lojas e tudo mais. Pode passar o slide, por favor. Aqui a gente tem também aquela mais completa dos passivos, que também eu destaco que tem muitos números aqui, não dá para cobrir tudo, então a gente vai passar para o próximo. Bom, aqui no passivo a gente pode ver também que por causa da aquisição da Hering, a gente tem números assim extravagantes, por exemplo, das provisões, que aumentou muito devido a essa aquisição. A reserva de capital aumentou muito por causa do IPO, nesse caso. E o capital social realizado também por causa do IPO. Ele aumenta muito, 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 já que em 2019 essa empresa ela era de capital fechado e em 2020 ela passa a ser aberto.
E 21 ela ainda compra a Hering para ajudar muito nessa análise, o que faz ela ser ter números tão altos. A gente pode também notar um aumento no passivo. Volta lá rapidinho. Um aumento no passivo não circulante, que foi muito carregado devido a empréstimos e financiamentos, a aquisição da Hering, né? E as outras obrigações que também aumentou muito devido à aquisição da Hering. Não tem muito o que falar sobre isso. Tipo, na maioria devido à aquisição da Hering e IPO. Pode passar, por favor. Bom, aqui na DRE, vamos fazer uma análise rápida também. Não lembro, essa ela. Passa para o próximo slide, por favor. Eu acho que essa também tem de 2019 até 2021. Sim, ela tem. Fica mais fácil. Bom, aqui a gente pode ver de 2019 para 2021 a receita dos bens e serviços aumentou muito. Por mais que tenha tido período de pandemia, a aquisição da Hering fomentou muito isso. Outra coisa que a gente pode ver é o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, que ela diminui muito por causa da empresa a- ela ter aberto seu capital. Outra coisa que a gente pode ver é resultado líquido das operações contínuas, o lucro e prejuízo que aumentou muito por causa que ela aumenta seus ativos, por mais que ela aumenta também as suas despesas com vendas, acaba tendo meio que uma igualdade nisso, ou seja, ela aumenta as coisas, só que ela também aumenta seu lucro, ela aumenta sua venda, aumenta suas despesas e aumenta o lucro, por causa da aquisição da Hering. Muito devido a isso. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui a gente vai falar sobre as análises financeiras e seus indicadores. Pode passar. A análise de liquidez, ela calcula a capacidade do grupo Soma de arcar obrigações de curto prazo. O mais importante, por causa do tempo que eu vou citar, é como as liquidezes, se uma aumenta, o outro também vai aumentar, se um vai diminuir, o outro também vai diminuir, porque são conceitos semelhantes, só que a forma de calcular é diferente. Então, para a liquidez corrente, foi de 2019 para 2020, foi de 1,09 para 3,03 por conta do IPO, assim, liberando muito caixa, não assim, liberando não, entrando muito dinheiro no caixa por conta das negociações das ações, e de 2020 para 2021, por conta da aquisição da Hering, mesmo ela dobrando essa receita de um ano para o outro, ela teve que pagar aproximadamente 1,5 bilhão de reais saindo do caixa para conseguir para uma parte do pagamento da aquisição da Hering. Pode passar. Para análise de endividamento, podemos, mesmo que a de 2020 para 2021 as liquidezes caem, isso não significa que é uma boa notícia, mas quando o endividamento cai, significa que porque ela consegue arcar com obrigações de curto ou a longo prazo também, principalmente longo prazo. De 2019 para 2020, diminuiu por conta também do IPO, que fez com que a empresa do Grupo Soma conseguisse pagar muitas das suas dívidas. Por exemplo, os empréstimos de longo e curto prazo aumentaram um pouco naquele ano. E também para 2020 para 2021 foi por conta da aquisição da Hering, que a empresa conseguiu muito ativos totais, principalmente imobilizados, aumentou demais o número de lojas. A Hering, por si só, tem 786 lojas ao redor do Brasil. E também podemos dizer, e também intangível, que aumentou 1.311%, por conta que a Hering é uma marca muito famosa ao redor do Brasil, então o valor da marca é bem alto, e também o seu ágio. E podemos ver o índice de cobertura de juros em 2020 é negativo por conta que o seu EBIT é negativo por conta da pandemia, porque é um cenário muito atípico que aconteceu ao redor do mundo e ninguém estava preparado, principalmente o setor de varejo, o que fez com que muitas lojas fechassem por um pouco período de tempo, por conta dos lockdowns. Pode pular?
De indicadores financeiros, só podemos dizer da margem EBIT, que deu negativo por conta da pandemia, mesmo que a receita continua sendo constante, o preço das commodities aumentaram bastante, fazendo que o seu CMV aumentasse também, como consequência, e também e as despesas continuaram a mesma, com um pouquinho de crescimento de um ano para outro. Pode ir? Rentabilidade. O ponto mais importante disso é o ROI. Como podemos ver, de 2019 para 2021, houve esse decréscimo por conta do seu IPO, fazendo com que a empresa do Grupo Soma antes fosse uma empresa privada, fosse aberta para as ações serem negociadas pelo Brasil inteiro e também por qualquer hora, assim aumentando o número de investidores. Pode ir? E de atividade, podemos ver, vamos citar principalmente o prazo médio de recebimento, que cresceu por conta da digitalização do comércio, e também como Grupo Soma é bastante famosa por pagamento, principalmente por cartão de créditos, fez com que esse tempo aumentasse por conta do aumento da popularidade de parcelamento, assim, demorando para que os clientes paguem o Grupo Soma. Pode mudar. Bom, aqui a gente pode falar da conclusão. O nosso grupo, ele concluiu que o Grupo Soma conseguiu aumentar significativamente seu market share com a aquisição da Hering, já que antes da aquisição ele tinha enfoque para as classes A e B, também ele tinha um menor número de lojas e um estilo de produção em slow fashion que cresceu bastante nos últimos anos. Porém, com a aquisição da Hering, o grupo diversificou seu portfólio e seus consumidores, já que a empresa ela tem consumidores nas classes sociais B e C, um estilo de produção diferente, que é o fast fashion, e ela sozinha tinha market share equivalente a todas as demais marcas do grupo Soma somados. E, além disso, a Hering possui toda a cadeia de produção dos vestuários. Apesar da crise do Covid em 2020, que culminou numa crise de abastecimento, também na paralisação das indústrias e do comércio, a estratégia de crescimento orgânico da companhia vem sendo implantada. E, porém, com isso, o endividamento a longo prazo aumentou com a emissão das debêntures devido à aquisição da Hering. E, para finalizar, a companhia ela vem passar por uma reestruturação depois da compra da Hering, tentando fazer esse seu turnaround e recuperando da paralisação da economia que foi trazida pela pandemia. Mas, mesmo assim, ela está saindo muito bem financeiramente. Então, essa foi a nossa apresentação e muito, muito obrigada.